Graça e paz, irmãos. Amém? O título dessa mensagem, como você vê lá, né? É o chamado de Deus para sermos igreja. E no título dessa mensagem, né, a primeira coisa que eu coloquei ali em azul, ali, que Deus tocou no meu coração, é que existe um chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. E quem chamou foi Ele mesmo, foi Deus. Deus tem chamado a mim e você, a todos nós aqui, para sermos igreja. E essa noite, o que Deus quer falar comigo, com você, é sobre esse ser igreja. Para a gente pensar como nós temos sido. Que tipo de igreja nós temos sido e o tipo de igreja que Ele quer que nós sejamos. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez aqui, entregar, Deus, essa palavra, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a vida dos meus irmãos aqui. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor, Deus, possa ir além das minhas palavras, além dos slides, além, Deus, de toda a sabedoria humana, que Teu Espírito Santo possa conduzir essa mensagem, possa conduzir a minha vida, para que a Tua palavra, Deus, possa penetrar o coração dos nossos irmãos, como também o meu coração esta noite, para que nós saiamos daqui mais edificados ainda pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma definição bem clássica de igreja, né? Se você fazer uma pesquisa no Google, né? Você vai ver muitas descrições similares a essa aqui. E vou ler para você essa definição. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. A igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Todo mundo acredita que você leu aqui? Declaração realmente bem sólida, né, do que é igreja. A palavra de Deus aqui em Efésios, né, só para reafirmar o que nós lemos no slide anterior, diz, né, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a palavra de Deus nos diz claramente, né, que existe um corpo, nós somos o corpo da igreja, e o cabeça é Jesus. Mais à frente aqui, Pedro, ele faz uma declaração bem interessante aqui sobre a igreja. E Pedro, ele expande mais um pouquinho aqui a questão da igreja, né? Ele fala que, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente percebe aqui um pouco mais à frente essa questão da igreja aqui, quando Pedro escreve esta carta aqui, existe algumas coisas bem profundas, né, sobre essa questão do que é ser igreja, que nos fala sobre uma geração eleita, um sacerdócio real, nós somos sacerdotes de Deus, uma nação santa, né? E quando se fala de santo, é um povo separado, né? A palavra santa significa separados para um propósito. E o povo adquirido. Por que nós somos o povo adquirido? Porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Paulo fala que ele pagou o preço de sangue. Nós sabemos que ele pagou um preço de sangue ali na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele nos adquiriu.
E Pedro aqui fala, gente, vocês são tudo isso para Deus. É assim que Deus vê vocês. Essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo adquirido, essa geração eleita. Aí vocês têm um propósito. E de acordo com a palavra de Deus aqui, e não só com essa passagem, o propósito que Deus tem para nossas vidas aqui é que a gente anuncie as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então essa é a minha missão, é a sua missão, é assim que Deus nos vê, com um propósito específico. Pensando naquele versículo e outros versículos, né? Eu posso afirmar de todo o coração aqui que Deus nos chamou para sermos uma igreja viva. Não para sermos uma igreja morta. Posso afirmar também de todo o coração que Deus nos chamou para sermos uma igreja que faz diferença. Amém? Mateus 5,13, Jesus disse que nós somos o sol, o sal da terra e a luz do mundo. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos leva a entender, e o próprio Senhor Jesus falando ali para os discípulos, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal com a função de trazer impacto, trazer tempero a esse mundo, mostrar para esse mundo que existem valores, que existe um Deus maravilhoso. A luz que vem trazer a luz, a revelação de Deus sobre as pessoas, a revelação do amor de Deus sobre as pessoas. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é clara em muitos pontos sobre o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera da igreja dele. Dentro desse propósito de Deus, que Deus tem para mim, para a sua vida, para as nossas vidas, para sermos igreja, existe uma coisa que tem acontecido bastante no meio cristão. Muitas pessoas, elas estão fazendo igreja. E existe uma diferença muito grande, gente, de fazer igreja e de ser igreja. Nós podemos fazer igreja, gente. Nós podemos criar um monte de ministérios aqui na nossa igreja. Eu faço parte do ministério aqui de estudos bíblicos. Posso preparar estudos bíblicos toda semana, todo mês para a igreja. Eu posso fazer igreja. O ministério de louvor também. Eles podem vir aqui ensaiar 3, 4, 5 horas, se prepararem maravilhosamente para tocar bonito na igreja. Eles podem fazer igreja também. Temos aqui o Ministério das Crianças, né? As professoras podem preparar aulinhas para entreter as crianças, para divertir as crianças. Podemos também fazer igreja com as crianças. Temos aqui o Ministério Pastoral. Pastor Rafael pode preparar mensagens aqui bem gostosas para a gente ouvir, mensagens que vão agradar os nossos ouvidos, que vão agradar o nosso coração. Ele pode fazer igreja também. E assim muitos outros ministérios, como você vê aqui, nós temos o Ministério de Recepção, Ministério de Esportes, Ministério de Mídia Social. Temos ali o Wagner, que faz ali o Ministério de Som. Gente, nós podemos fazer igreja. E quantas igrejas hoje são feitas, mas são feitas inspiradas por um esforço e desejo humano. E isso aqui é profundo, gente. Igrejas que são feitas, construídas, montadas, baseado no esforço e no desejo humano. E a gente vê muitas igrejas dessa forma. Igrejas que são feitas para os homens,
não igrejas que são feitas para Deus, para glorificar o nome de Deus. E Deus não quer isso da gente. Mas existem muitas igrejas aí fora com esse perfil. Todo tipo de ministério que você precisa existe lá. Mas são igrejas feitas por homens para homens. Não igrejas feitas por Deus, inspiradas por Deus e para glorificar o nome de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Nessas últimas semanas, Deus tem colocado muito no meu coração sobre essa questão do cuidado que nós temos que ter sobre essa questão de igrejas, de falsos profetas. Na mensagem, nessas mensagens de Apocalipse que nós temos ouvido aqui na igreja, fala sobre o levantamento, né, ali da besta, que é a imperfeição. Gente, e a gente muitas vezes a gente pensa que vai surgir um monstro, alguém destruindo tudo. Não, gente. São coisas imperfeitas, feitas por homens que são imperfeitos para dirigir a atenção da humanidade para algo imperfeito. E existem milhares e milhares de pessoas fazendo igreja, inspirados por um esforço humano e um desejo humano, não inspirados pelo poder de Deus. Podemos fazer igreja, mas o chamado de Deus para mim, para a sua vida, não é para nós fazermos igreja. Deus me chamou e chamou você, chamou todos aqui para sermos igreja. E existe algo bem diferente aqui. Nós podemos fazer tudo conforme a outra igreja que fez igreja. Só que agora, nós somos inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse tipo de igreja que Deus quer falar conosco hoje à noite. Deus não quer que nós façamos igreja para Ele. Gente, Deus não precisa que a gente faça igreja. Mas Deus precisa que eu, que você, que nós sejamos igreja. Movidos, inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente não está falando, gente, de teatro, de fazer coisas. Não. O Espírito Santo de Deus, quando ele vai fazer algo, ele faz de uma forma diferente. Algumas semanas atrás eu li essa frase e foi assim que essa mensagem surgiu no meu coração. Essa frase aqui é uma frase que é para a gente pensar, gente. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Estão sentindo aqui a diferença, gente? A igreja que vai impactar o mundo lá fora, que vai impactar a minha família, que vai impactar as pessoas no meu trabalho, que vai impactar as pessoas na minha comunidade, não é a igreja que eu estou indo, não vai ser a Casa Brasil. Sinto muito em decepcioná-lo, mas não vai ser a Casa Brasil que vai ser a igreja que vai impactar o mundo. Mas é a igreja que você, que eu, que nós estamos sendo. Esta é a igreja que vai impactar o mundo. Se eu pensar dessa forma, como eu disse, não é a Casa Brasil que vai impactar o mundo. Fiquei sabendo que a Lagoinha está vindo para Atlanta. Eu quero dizer para você, gente, que não vai ser a Lagoinha que vai impactar o mundo. Não vai ser nenhuma igreja pentecostal que vai impactar o mundo. Não vai ser também, de uma forma geral, nenhuma igreja física que vai impactar o mundo. A igreja que vai impactar o mundo é a igreja que eu e que você somos no dia a dia. E aqui a coisa está pegando, gente. É a igreja que eu e você somos no dia a dia. Essa é a igreja que vai impactar o mundo. Igreja de sábado, igreja de domingo, de sexta,
não vai impactar o mundo. Mas a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus todos os dias, essa vai impactar o mundo. A gente fala muito sobre essa palavra avivamento, né? Até esses dias atrás houve aquele movimento ali em Kentucky, naquela universidade, né? As pessoas falaram muito sobre avivamento. Acho que todos vocês ouviram sobre a universidade lá. Eles começaram a cultuar a Deus, começaram a louvar a Deus e não parou, e ficaram lá, acho que aproximadamente 10, 11 dias, dia e noite, louvando a Deus. Eu achei bonito o movimento e longe de mim julgar o movimento que houve ali, quem sou eu? Mas avivamento, gente, significa vida de Cristo em mim, em movimento. A gente fala muito sobre isso, né? Eu quero que Deus avive a minha igreja, eu quero que Deus avive o meu coração, eu quero que Deus avive a minha comunidade. A minha igreja é muito parada, eu quero avivamento. Mas eu quero dizer para você, irmão, que avivamento significa isso. Vida de Cristo em mim, em movimento. Vida de Cristo em você, em movimento. Todos os dias, todos os momentos, isso significa avivamento. E a pergunta que eu acredito que você está começando a se fazer isso: como podemos ser essa igreja? Essa igreja que foi idealizada e criada por Jesus. Porque é fácil fazer igreja. E a gente vai entrar mais profundo em fazer igreja daqui um pouquinho. É fácil fazer igreja. Mas ser essa igreja idealizada e criada por Jesus é diferente. Mas é para isso que Deus nos chamou. E eu quero, nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai responder a mim, vai responder a você. Como nós podemos ser essa igreja que Ele criou e idealizou. Para nos ajudar essa noite, nós vamos voltar à palavra de Deus e vamos buscar a resposta na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, 5 e versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A palavra de Deus aqui começa a dizer para a gente o que significa ser igreja de Jesus. Como eu posso ser essa igreja de Jesus, idealizada e criada pelo Senhor Jesus. Evangelho de João aqui, Jesus ele fala algumas coisas muito profundas aqui. É que nós só vamos produzir fruto, e muito fruto. E aqui, gente, de novo, não é fazer igreja, é ser igreja. Nós podemos fazer muita coisa, muito movimento na igreja, mas coisas que não glorificam a Deus. E Jesus diz aqui, olha, para dar fruto, e fruto que glorifica ao Pai, existe um requerimento, existe um fundamento para que a gente possa produzir esse fruto que vem do Espírito Santo de Deus. É estarmos em íntima comunhão com o Senhor Jesus. Jesus, claramente usando aqui a figura de uma videira, ele fala, olha, está vendo ali aquela videira?
Os ramos, os galhos daquela videira não podem produzir frutos se eles não estiverem conectados com a videira. E Jesus fala: eu sou essa videira. Se você estiver em mim e eu em você, você vai produzir fruto. E o fruto do Espírito Santo, que é diferente, gente. Nós vamos entender um pouco mais o que Jesus quer dizer para a gente nos próximos slides aqui, mas é importante você entender o seguinte: para sermos uma igreja idealizada por Deus, nós temos que desenvolver uma comunhão íntima e diária com Jesus. Foi o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Para ser a igreja que Ele idealizou, aquela igreja viva, avivada, com Cristo se movimentando em mim e se movimentando na sua vida, nós temos que ter uma comunhão íntima e diária com o Senhor da igreja. Amém? Porque se nós não tivermos essa comunhão, gente, íntima e diária com Jesus, tudo o que nós formos fazer não é inspirado, não é ungido, não é abençoado por Deus. Porque são resultado do esforço humano, do desejo humano de fazer igreja. E não o resultado da ação do Espírito Santo, para que obras sejam feitas para glorificar Deus. Além disso, gente, se eu não tenho essa comunhão íntima com Jesus, eu acabo produzindo as obras da carne. Eu acabo fazendo igreja. E nós vamos entrar agora mais profundo aqui, porque a palavra de Deus nos mostra sobre essa questão de quando nós estamos em comunhão com Deus, quais são as obras do Espírito, qual é o fruto do Espírito, mas também quais são as obras da carne. A palavra do Senhor aqui em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, nos relata aqui algumas das obras da carne, que são manifestas na vida das pessoas que não têm uma comunhão íntima com Jesus. E aqui, gente, eu não estou falando só de pessoas fora da igreja. Você pode falar: mas pastor Aguimar, algumas dessas coisas aí não combina muito com a igreja, né? Mas, irmãos, se eu não tiver uma comunhão íntima com Jesus, se você não tiver uma comunhão íntima com Jesus, nós vamos fazer igreja, nós vamos produzir eventos, nós vamos fazer várias coisas aqui, que vai nascer do nosso desejo, da inspiração humana. E o que acontece, gente, quando nós fazemos isso sem a unção, sem a presença de Deus, sem o mover de Deus na nossa vida, é que na verdade nós estamos fazendo a igreja na carne. Pela vontade do homem, não pela vontade do Espírito. E quando nós estamos na carne, irmãos, aqui estão algumas coisas que acontecem no meio da igreja. Coloquei algumas aqui em azul só para a gente pensar um pouco mais, mas impureza, idolatria, discórdia. Essa é uma coisa, gente, bem comum no meio das nossas igrejas. Quantas igrejas, irmãos, que nós sabemos de história onde que a discórdia está no meio da igreja. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, divisões dentro da igreja, inveja. E existem coisas mais pesadas aqui, né, que a palavra de Deus nos coloca, né, como fruto dessa carnalidade, porque nós não estamos em comunhão íntima com Jesus. Mas eu gostaria que você pensasse agora sobre isso. Todas as vezes que todas as vezes que você, todas as vezes que nós não estamos em comunhão íntima com Jesus,
para sermos a igreja que Ele projetou, para sermos a igreja que Ele idealizou, nós vamos acabar fazendo muitas coisas parecidas com essas, meus irmãos. A gente vai começar a maltratar uns aos outros, vamos começar a desrespeitar uns aos outros. E isso é natural, isso é a carne. A carne fala mais forte. Nós vamos começar a fazer igreja, a igreja até pode crescer, outras pessoas podem começar a vir mais na nossa igreja, mas com o tempo, gente, vai ser uma igreja carnal, uma igreja que não vai glorificar o nome de Deus. Mas Deus não quer isso da gente. Deus nos chamou, gente, para nós sermos igreja. Deus nos chamou para nós termos essa comunhão íntima com Jesus no dia a dia, para produzirmos frutos e frutos que permaneçam. E a palavra de Deus diz, né, que em João mesmo fala que Deus é glorificado quando nós produzimos muito fruto. E um dos aspectos do fruto é que esse fruto permaneça. E o permanecer aqui na palavra de Deus quer dizer constância. E isso aqui fala muito ao meu coração, né? Porque às vezes a gente fica brincando no nosso relacionamento com Deus, né? De montanha-russa, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a palavra do Senhor nos mostra, nos orienta aqui, para sermos essa igreja idealizada por Jesus, eu tenho que ter aquela intimidade com Jesus todos os dias, para produzir os frutos que Ele quer que eu e você nós possamos produzir. E voltando à palavra de Deus sobre a questão do fruto, né? Gálatas 5, nos mostra aqui algumas características desses frutos, ou do fruto que tem que existir na minha vida, na sua vida. A palavra do Senhor fala sobre algumas dessas características do fruto, começando com o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu gostaria que você pensasse na sua vida agora, nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Você tem tentado fazer igreja ou você tem tentado ser igreja? O que mais tem se demonstrado na sua vida? As obras da carne, os frutos da carne? Ou quando as pessoas olham para você, as pessoas veem em você mais as características do fruto do Espírito Santo? O que as pessoas têm visto na minha vida? O que as pessoas têm visto na sua vida? Vivendo e sendo igreja. Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos, diário. Eu não posso esquecer que eu sou igreja quando eu estou sozinho. Eu preciso entender que quando eu estou sozinho, eu sou igreja. Quando eu estou lá em casa com meu esposo e com a minha esposa, a forma que eu me relaciono com a minha esposa é parte de ser igreja. A forma que eu me relaciono com os meus filhos também demonstra se eu sou ou não sou igreja. A forma que eu me relaciono com os meus irmãos em Cristo, isso mostra, isso revela se eu tenho sido igreja ou se eu tenho feito igreja. Isso aqui é importante, irmãos, porque convívio não é fácil, nós somos diferentes, de culturas diferentes.
Mas quando eu lembro que eu tenho que ser igreja, que o caráter de Jesus ele tem que se revelar na minha vida, na sua vida, nós temos que entender que entre nós, começando lá em casa quando eu estiver sozinho, com os meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, com os meus irmãos aqui na igreja, seja aqui na igreja, seja no futebol, aonde for, nós temos que ser igreja. Lá no trabalho, nós temos que ser igreja. Nós temos que demonstrar o caráter de Jesus através das nossas ações, através das nossas atitudes. Essa semana eu estava pensando sobre essa questão de ser cristão, ser igreja do Senhor Jesus com os nossos irmãos. E uma das coisas que Deus me levou a pensar na questão de ser igreja, né? Muitas vezes a gente esquece de ser igreja com os nossos pequeninos, com os nossos, de novo, né? Com os nossos filhos, mas muitas vezes na igreja nós esquecemos de ser igreja, de sermos uma testemunha viva de Jesus. Um dos textos que o Senhor me levou foi em Mateus, quando Jesus diz, né? Ai daqueles que escandalizarem um desses pequeninos. E Jesus ele é muito duro ali, né? Ele fala, ele é melhor pegar uma corda, amarrar no seu pescoço e se atirar ao fundo do mar. A revelação que o Senhor Jesus colocou no meu coração sobre essa questão de sermos igrejas, até mesmo com os pequeninos, com as crianças. Irmãos, é que os nossos filhos, os pequeninos aqui da igreja, eles estão olhando para as nossas vidas e eles são muito espertos. E quando nós, aqui na igreja, nós cantamos, olha, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo, eu sou igreja, Deus é tudo para mim, Deus é amor. E aí quando nós não demonstramos esse amor de Deus para os nossos pequeninos, eles estão entendendo, mas que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse que eles estão cantando lá e que eu não estou conseguindo ver? E isso me faz pensar muito o meu papel como pai também. Que tipo de testemunho eu estou dando para o meu filho, para a minha filha, lá em casa, como igreja do Senhor Jesus? Porque eu tenho que viver e eu tenho que ser igreja todos os dias. Não só no sábado aqui, quando nos reunimos, aí nós levantamos a mão e glorificamos a Deus com palavras, com músicas. Não, é no dia a dia. Eu tenho que ser igreja em todos os locais, eu tenho que viver e sendo igreja. Eu tenho que deixar o avivamento de Jesus no meu coração, no seu coração, acontecer, que é o movimento de Jesus em nós. A pergunta que Deus tem para mim, para você essa noite é, você quer fazer igreja? Quem aqui quer fazer igreja? Levanta a mão. Depois disso, não. Ou você quer ser igreja? Amém. Essa pergunta que Deus está fazendo para mim e para você essa noite. Queremos fazer igreja ou queremos ser igreja? Eu quero ser igreja. Jesus nos chamou para sermos igreja. João 15,16, a palavra do Senhor diz, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E aqui a gente tem uma revelação muito interessante do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz aqui, é claro, olha, Ele nos escolheu para nós darmos fruto. O fruto vai permanecer, tem que permanecer, se vir dele, e tudo que, a fim de que tudo que o Pai lhes conceda, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que essa palavra de Deus me revela aqui, nós vamos começar do final. Que muitas vezes a gente pede muitas coisas para Deus e Deus não responde.
é porque não existe o fruto do Espírito Santo na minha vida. É porque eu não sou igreja. Eu não sei quantas orações você tem feito, eu tenho feito, acho que eu sei as minhas. Mas a palavra do Senhor aqui é o Senhor Jesus dizendo, né, que se nós estivermos nele, como nós lemos anteriormente no capítulo de João 15, e quando existe fruto, esse fruto de Deus na minha vida, as nossas orações vão ser ouvidas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, é isso que Jesus está dizendo. Que quando nós estamos nele, quando eu permaneço nele, quando eu tenho essa comunhão íntima com Jesus, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do tempo que eu dedico com o meu Senhor Jesus Cristo, Deus vai começar a ouvir as minhas orações, Deus vai começar a ouvir as suas orações. Isso é promessa de Deus. Deus está nos chamando essa noite, irmãos, neste momento, para sermos a igreja que Ele idealizou. Deus não quer movimento, gente, aqui. A gente não quer um monte de eventos aqui na igreja. Deus não quer isso. Ele tem tudo planejado. Nós temos que nos colocar diante de Deus e pedir para Ele, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor nos chamou para sermos igreja. O que o Senhor idealizou para mim, o que o Senhor idealizou para a nossa igreja. E é isso que Deus está nos chamando essa noite. Deus está nos chamando para nós termos um relacionamento íntimo com Jesus. De novo, gente, não adianta vir na igreja ensaiar aqui louvor, não adianta eu fazer os estudos bíblicos durante a semana, não adianta o pastor preparar as mensagens se não forem inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não vai adiantar nada. Se nós não tivermos o nosso tempo diário com Deus separado, onde que eu possa conversar com Deus, eu possa conversar com Jesus e deixar Jesus me conduzir, não vai adiantar nada. Mas Deus está me chamando, está chamando você essa noite para restaurar o momento de intimidade com Ele. Irmãozinho, quando eu falo disso, eu falo de mim mesmo. Eu já fui uma pessoa que orava 1, 2, 3 horas por dia diante de Deus. E hoje aqui nessas vidas corridas que a gente leva, né? A gente ora no carro, a gente ora em pensamento quando nós estamos, quando a gente acorda, quando a gente está no banheiro, a gente pensa em Deus, a gente ora, mas a gente não separa tempo para Deus. E aí o que acontece? A gente começa a fazer igreja. A gente não é igreja. A gente começa a fazer coisas movidos pelo desejo humano de fazermos igreja e não de sermos a igreja de Jesus. E não sou eu, gente, que vou dizer para você o que é ser igreja, o que você deve fazer na igreja. É o Espírito Santo que vai falar. Por isso que nós temos que ter esse momento de intimidade com Deus diário. Porque eu posso falar para vocês o que é ser igreja, mas na verdade eu vou estar falando o que é fazer igreja. É o Espírito Santo que vai falar para mim, que vai falar para você o que é ser igreja na Casa Brasil. Mas Deus está nos chamando essa noite para voltarmos a ter aquela intimidade com Ele. Para sermos uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas. Deus está nos chamando para isso. Para sermos uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Uma igreja que ama ao seu irmão, que ama a sua irmã e que ama ao seu próximo. Voltando aqui no versículo de 1 Pedro, é essa igreja que Deus nos chamou para sermos. Uma igreja que tem um sacerdócio real. Uma igreja que foi chamada para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz.
E a minha oração, irmãos, e o meu desejo essa noite é que nós possamos ter ouvido o chamado de Deus, o chamado que Deus nos fez esta noite, para sermos igreja de verdade. Gostaria que você orasse, baixasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Porque não é o pastor Aguimar, não é o pastor Rafael que vai te convencer daquilo que ele quer que você seja. É o Espírito Santo de Deus. Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos chamou para sermos essa nação santa, esse povo adquirido, esse sacerdócio real. E nessa noite, Deus, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas mais uma vez, mostrando para mim e para os meus irmãos qual é a tua vontade nas nossas vidas como Igreja Casa Brasil. No nome de Jesus, Deus, nós não queremos fazer igreja. Nós queremos ser igreja no dia a dia. Nós queremos ser aquela igreja que glorifica o teu nome, que exala o perfume de Cristo. E eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, que me ajude, que ajude os meus irmãos hoje à noite a se reconciliar com Jesus e dedicar a vida novamente a ter uma intimidade profunda com o Senhor da igreja, que é Jesus. O Senhor disse, Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. E eu te peço no nome de Jesus que nós possamos entender essa palavra que vem do Teu coração para as nossas vidas essa noite, Jesus. Que nós possamos ter essa comunhão íntima contigo, Jesus, e através dessa comunhão íntima contigo, Jesus, nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar a Tua vontade nas nossas vidas. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa, através do Teu poder, Espírito Santo de Deus, completar a obra que o Senhor começou nas nossas vidas há muito tempo atrás. No nome de Jesus. Amém. É uma tentação, meus irmãos, sorrateira fazer. A gente entra no automático, a gente começa a fazer as coisas igual a gente sempre faz, igual faz todas as semanas, igual faz todos os dias. Eu estou me chamando a ouvir a voz do Espírito sensível. Sensível aquilo que o Senhor quer fazer. Deixa eu compartilhar algo com vocês que veio ao meu coração. Essa semana, no meio de tanta loucura, foi semana, eu consegui ler 3 livros essa semana, meus irmãos, só Deus sabe. Por fim, assim, já não tinha mais compartimento no HD. Eu só lia para cumprir tarefa, fazer resumo, assistir uns livros, filmes para fazer resumo. Bem, e aí no meio de tudo eu falei assim, Senhor, eu quero mais disso, quero mais que isso. E foi exatamente isso que eu senti assim, Senhor, eu quero nos dar sonhos grandes, sabe? Que a gente não se atrapalhe, que a gente não se perca, que o Senhor nos dê sonhos grandes, sonhos grandes. Semana eu pensava sobre isso, sabe? Como me faz falta um grupo pequeno, sabe? Como me faz falta essa semana eu não poder ir num grupo pequeno. Olha, se tem uma coisa que eu estou sofrendo com esse negócio de estudar, eu não poder ir num grupo pequeno. E eu fico imaginando assim, sobre essa coisa de sonhar grande, Deus nos dando a oportunidade de ter um grupo pequeno espalhado por todo o canto dessa cidade. Eu até coloquei lá no grupo da igreja, imagina isso, sabe? Só vocês que estão aqui hoje, imaginando que vocês não estarão daqui a alguns dias indo a um grupo pequeno, mas liderando grupos em todo lugar dessa cidade, sabe? Reunindo pessoas para poder falar de Jesus e, sabe, ser canal de bênção na vida delas. Vocês conseguem se imaginar nesse lugar? Conseguem se imaginar nesse lugar?
Talvez você nunca nem sonhou ou pensou orou sobre isso, mas eu te convido a orar sobre isso. Sabe? A gente sabe que está chovendo brasileiro chegando todos os dias aqui nessa cidade, ao nosso redor, sabe? Mas, e mais além, sabe? Mais além mesmo, quando eu falo do grupo pequeno, eu falo também, sabe, das nossas missões. Eu começar a semana com aquele, como vai ser o próximo projeto, como vai ser as próximas coisas. Foi tão bom a gente conseguir alcançar a meta desse primeiro projeto da oferta missionária. Sabe, missões em lugares distintos do mundo. Eu fico imaginando assim, quando eu falo sonhar grande, é um dia a gente está reunindo aqui a galera da igreja, uma galera mesmo poder ir para campos fazer missão, sabe? Missões que a gente já sustenta e já apoia, e conhecer e ver o rostinho das pessoas e ouvir a voz delas e comer a comida com elas, sabe? Maravilhoso poder sonhar com isso, meu Deus. Que Deus nos dê sonhos grandes, meus irmãos. Que Deus nos dê sonhos grandes. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos encerrar esse tempo. Obrigado uma vez mais por essa reunião. Que Deus nos abençoe. Seu Pai, nós te adoramos, Senhor. Ó Deus, livra-nos dessa tentação de fazer, Pai. Livra-nos dessa tentação, ó Pai, de robotizar, ó Deus. De, ó Deus, fazer mecanicamente. De tirar, ó Deus, a tua ação, ó Deus, e ser meramente humano, ó Deus. Ó Pai, que palavra, ó Deus, aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, realmente a tua graça, ó Deus, que jamais venhamos cair nessa tentação, ó Pai. Livra-nos disso, ó Pai. Ao contrário, ó Deus, que o teu Santo Espírito renove em nós, ó Deus. Ó Pai, como ouvimos nessa noite, Deus, esse avivamento, Deus, a presença de Cristo em nós em movimento, ó Deus, que nos movimente, ó Deus, que, ó Pai, nos leve, ó Deus, em direções distintas, ó Deus, que nos aqueça a alma, ó Deus, que nos, ó Pai, realmente, ó Pai, encha da tua graça, da tua presença. Ó Santo Espírito de Deus, nos leva realmente, ó Pai, a sermos, ó Deus, instrumentos vivos, ó Deus. Ó Deus, realmente dá-nos a graça, ó Deus, de ter esse clamor, essa sede por almas, ó Pai, de mais e mais pessoas, de mais e mais vidas, ó Deus, que conheçam o teu amor, que conheçam da tua palavra, ó Pai, que seja, Deus, alcançado, ó Deus, pelo testemunho, ó Pai, diário, ó Deus, porque nós somos tua igreja, Senhor. E, ó Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Por isso cremos e confiamos, ó Deus, de que maior é o que está em nós, ó Deus, do que o que está no mundo, ó Pai. Por isso, Senhor, opera em nós, ó Deus, segundo a riqueza da tua graça, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, fala ao nosso coração, dá-nos força, ó Deus, ó Pai, que realmente, ó Deus, nós possamos ver em Ti, ó Deus, e tão somente em Ti, ó Deus, tudo o que necessitamos, ó Pai, para seguirmos adiante, ó Deus. Porque, ó Deus, o Senhor que chamou, ó Deus, é o Deus poderoso, ó Deus, para cumprir em nós e nos capacitar, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ir muito mais além, ó Deus, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ó Deus, segundo o Teu poder, ó Deus, que opera em nós. Glória a Deus por isso, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, leva-nos, ó Deus, para uma semana realmente, ó Deus, de ser igreja, Deus. Que venhamos glorificar o Teu nome nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos casamentos, aonde quer que o Senhor nos leve, ó Deus. Que sejamos igreja para a glória do Teu nome, Pai. É o que te pedimos nessa noite. No nome santo e precioso de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o Senhor da igreja, em Cristo Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, a consolação, a alegria do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama estão aqui nessa noite, sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rique e poderosamente, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém e amém.